Nascida em 2 de agosto de 1894, Berta Lutz foi uma das mais importantes vozes na luta pelos direitos das mulheres no Brasil. Filha do médico e pesquisador Adolfo Lutz, Berta Lutz também foi uma das grandes defensoras da educação e da ciência no país. Berta Lutz, formada em ciências pela Sorbonne, ela foi a primeira mulher nessa área a fazer concurso público para assumir o exercício de um cargo no Museu Nacional. Mas ela não se preocupou somente com a carreira naturalista, mas ela vai se preocupar com questões da mulher, questões civis, políticas, sociais e econômicas. Em 1919, ao lado de outras pioneiras, Berta Lutz cria a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, com o objetivo principal de reivindicar o direito feminino ao voto e de garantir direitos básicos para as mulheres. Ela quer organizar as mulheres para lutar por seus direitos. Assim cria a Liga pela Emancipação Feminina, depois ela cria a Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino. Do ponto de vista da legislação, ela consegue introduzir princípios básicos em defesa da cidadania da mulher. O primeiro deles é o direito à educação. Ela consegue que o Colégio Pedro II possa atender também à educação da mulher, ser um colégio misto. Ela consegue, do ponto de vista do trabalho, que algumas mulheres que trabalhavam 16 horas por dia passem a trabalhar 8 horas no comércio. Ela defende que as mulheres tenham o mesmo salário que os homens em cargos iguais. Ela participa de vários órgãos internacionais fazendo essas mesmas defesas. Em 1922, Berta Lutz representou as brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras nos Estados Unidos, sendo eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. É interessante um aspecto que ela vai defender, que é a questão de uma educação para formar um pensamento, para que toda pessoa possa ter consciência de que pode exercer seus direitos, mas para isso a educação básica ela é fundamental, que é através da educação básica que se desenvolve um pensamento racional para que as pessoas possam saber fazer escolhas racionais na sua vida em todos os aspectos. Berta Lutz foi, em 1932, quando Getúlio Vargas criou uma comissão para elaborar um anteprojeto à Constituição, ela faz parte dessa comissão. E já aí ela escreve os 13 princípios básicos para a elaboração da nova Constituição, introduzindo todos os princípios em defesa dos direitos civis, políticos e sociais da mulher. Em 1934, ela é eleita deputada federal. E aí é muito interessante o pensamento dela no exercício como parlamentar. Ela disse que o parlamento, que ela foi eleita, mas o mandato não lhe pertence, o mandato é dos seus eleitores. E é muito interessante porque ela diz que o mandato é dos eleitores e a defesa dos seus projetos é de interesses públicos e não privados. Ela diz que há uma diferença fundamental entre interesses públicos e interesses privados. E o parlamento é uma casa em que deve defender os interesses públicos de todos, do bem comum, e não interesses privados. Berta integrou em 1945 a delegação brasileira na Conferência de São Francisco, convenção que deu origem à Carta das Nações Unidas, onde Berta Lutz conseguiu incluir uma referência específica sobre os princípios da igualdade de gêneros. Ela foi participar como uma das delegadas brasileiras, a única mulher, na criação da Organização das Nações Unidas. Como ela falava várias línguas, ela tinha, nas comissões que ela participou na Organização das Nações Unidas,
uma liberdade muito grande para conseguir apoio para os princípios que ela defendia em torno não só da questão da mulher, mas em questão da natureza, da preservação da natureza e do desenvolvimento científico. São, de um modo geral, essas questões que ela vai defender e vai participar de determinadas comissões por ocasião da primeira conferência que organizou a ONU, em 1945. É sobre ela, então, que eu gostaria de relembrar aqui, para que vocês possam ter interesse em saber das pioneiras determinadas que lutaram pelos direitos políticos, civis e sociais e econômicos da mulher. Artigo 2º do Código Eleitoral de 1932. É eleitor o cidadão maior de 21 anos sem distinção de sexo. Para quem lê hoje, pode até parecer normal, mas há quase 90 anos, essa descrição foi uma conquista imensa. Foi só em 1932 que as mulheres ganharam o direito ao voto em todo o Brasil. A partir do momento que elas têm o direito, são reconhecidas como seres votantes, na verdade elas conquistam um grau novo de cidadania. Então elas viram cidadãs. Então elas podem participar, por exemplo, de cargos públicos. Inclusive no Brasil hoje, se você não pode votar é porque você não tem direitos políticos. Se você não tem direitos políticos, você não pode fazer concurso público. A mesma coisa para as mulheres no primeiro momento. Então a luta não era somente pelo direito a voto. A luta também era pelo direito de poder participar de cargos públicos na administração e demonstrar sua competência igual a qualquer homem. Antes do Código Eleitoral, as mulheres tinham alcançado outras conquistas. Em 1927, por exemplo, Celina Guimarães votou no Rio Grande do Norte e se tornou a primeira eleitora da América Latina. 2 anos depois, Alzira Soriano se tornou a primeira mulher a ocupar uma prefeitura brasileira. Isso também aconteceu no Rio Grande do Norte, na cidade de Lages. Em 1932, veio o Código Eleitoral com a previsão do voto das mulheres. E em 1936, a advogada Berta Lutz passou a ocupar uma vaga na Câmara Federal. Claro que todas essas conquistas só vieram depois de muita luta. Tudo com muita pressão. As mulheres o tempo todo lutaram, pressionaram os parlamentares, saíam à rua fazendo manifestações, né, no Rio de Janeiro, o que muitas vezes chocava a sociedade da época, que não esperava. Normalmente, como já foi mencionado, eram mulheres de classe média que queriam justamente mostrar o seu poder. Mas mesmo assim, as mulheres elas saíam à rua e pressionavam principalmente parlamentares. Para vocês terem uma ideia, para o direito a voto, todas as vezes que era colocado algum projeto em pauta, a Berta Lutz e outras feministas, elas iam até o Congresso Nacional, assistiam à audiência, pressionavam os parlamentares e, claro, entre uma conversa e outras, muitas conheciam parlamentares por ser do seu ciclo de amizade. Pressionavam, falavam, então nada foi dado de mão beijada. Até hoje, as mulheres precisam lutar muito para ter mais representatividade na política. A legislação já estabelece que ao menos 30% das candidaturas de um partido devem ser de determinado gênero. Mas algumas legendas tentam fraudar candidaturas femininas para alcançar a cota sem a necessidade de dar apoio efetivo a candidatas mulheres. Em julgamento recente, o plenário do TSE cassou os diplomas de 20 candidatos da cidade paulista de Cafelândia, justamente por lançar candidaturas femininas fictícias. No caso dos autos, além das já citadas circunstâncias, foi constatada a atuação direta de pelo menos 2 outros filiados com proeminência dentro das estruturas partidárias, com vistas à cooptação de candidatas que admitiram não ter participado das convenções, nem ter intenção de concorrer, só vindo a requerer o registro de candidaturas para o preenchimento de cota de gênero. Atualmente, o Dia do Voto Feminino é celebrado em 24 de fevereiro, uma data para comemorar as conquistas do passado, sem esquecer que ainda há um caminho longo até a igualdade de gêneros na política. As mulheres muitas vezes não são reconhecidas como tão capazes quanto os homens, né? Não são reconhecidas como mães apenas de famílias, são reconhecidas apenas como pessoas não racionais, né? E isso tudo é um absurdo, né? Isso tudo é um grande absurdo, são preconceitos, são estereótipos que são colocados
foram colocados sobre a mulher, né, para delimitar o seu espaço, para que os homens pudessem ter um domínio total dessa área, da área política. Você pode saber mais sobre as conquistas femininas na política e na justiça eleitoral no site justiçaeleitoral.jus.br/participa-mulher. O site é uma das iniciativas da Comissão TSE Mulheres, formada no ano passado para incentivar a participação feminina na política.